Nesse mapa eu vou trazer os casos que o Brasil foi ali à Corte Interamericana de Direitos Humanos e foi, em geral, condenado, tá? Então, vamos lá. Então, os casos de condenações, a maioria aqui, do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu vi muitas questões, às vezes, sobre esses assuntos e achei difícil encontrar o conteúdo. Eu esquematizei aqui nesse mapa mental. Usei algumas imagens para facilitar lembrar, sobretudo, a essência aí desses processos, dessas condenações do Brasil nessa corte. Então, nós temos o caso Ximenes Lopes. Esse caso foi de tratamento psiquiátrico relacionado às questões de tortura e maus tratos. O Brasil foi condenado por esse tratamento que foi dado aí na época. Nós temos o caso do Vladimir Herzog, aquele jornalista, né? Aqui tem a questão que aconteceu com ele, que foi detido, torturado e morto na sede ali do órgão de repressão da ditadura. Então tivemos essa condenação brasileira. Temos o caso Nogueira de Carvalho, que nesse caso o Brasil não foi condenado. O que aconteceu foi o assassinato de defensor de recursos humanos, esse Nogueira de Carvalho, se foi denunciado crimes de um grupo de extermínio, tá? Com a participação de agentes do Estado. Tem mapa específico explicando como que é a questão desse processo na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Aqui são mais os casos brasileiros, para diferenciar de que esse caso se trata, porque, infelizmente, tem questões que cobram isso, identificar qual é o caso. Aí temos o caso Escher, não sei pronunciar direito, que está relacionado ao MST, no Movimento Sem Terra, questões de privacidade. Aí tivemos interceptações ali secretas e gravações telefônicas não autorizadas que aconteceram ali nos acampamentos do MST, que aí violaram essas questões de privacidade e aí foi para a corte e tivemos condenação. O sétimo Garibaldi, que foi assassinato na Operação Despejo, também relacionado a MST, por isso temos essa flechinha aqui. Tivemos o caso da guerrilha do Araguaia, caso Gomes Luno e outros, que é o nome que às vezes eles dão em processo de julgamento, assim, de direitos humanos, que foi a detenção arbitrária, né, sem motivos, né, por querer, tortura e desaparecimento ali entre 72 e 75, 1972 e 75, e o Brasil foi processado por ele não investigar, julgar, sancionar, né? Que tivemos aí a lei da anistia, e aí, como tiveram casos aí comprovados de tortura e desaparecimento, e o Brasil, pela lei da anistia, não investigou, não julgou, não sancionou, foi à Corte Interamericana e foi condenado. Aí tivemos o caso da Márcia Barbosa de Souza, que entra nas condenações, aí, em geral vai ter essas questões da omissão do Estado ou do Estado participando em ato que não deveria, né? Então, o Brasil, na questão da omissão das investigações, porque se tratava de um deputado, aí é um caso de violência contra mulheres, e aí ficou acertado que o Brasil ia adotar um protocolo de feminicídio, né? Foi recente assim, né? Porque alguns casos são mais antigos e o processo se estende e demora. Tivemos o caso da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus. É curioso que às vezes tem banco, infelizmente, quando coloca as questões, aí coloca nomes, assim, diferentes, assim, e aí tem que lembrar, às vezes, do nome específico. Esse caso, tivemos, infelizmente, 64 mortos, incluindo 22 crianças, né? E aí o Brasil não cumpriu, por que ele foi condenado? Porque ele não cumpriu as obrigações de fiscalização, porque quando a pessoa vai exercer determinada atividade, ela tem que atender determinados requisitos. Então, uma fábrica de fogos de artifício é uma atividade de risco, né? Então, o Brasil não fiscalizou adequadamente e foi responsabilizado, sim, por isso, porque teve esse infeliz desfecho. Aí tivemos o caso do povo indígena Chucuru, tá? Lá na Serra de Orurubá. E aí, qual foi a questão da demora da demarcação de terras e as suas consequências em relação a isso? Tivemos o caso da favela Nova Brasília, tá?
as falhas na investigação, execuções sumárias, tortura e violência sexual relacionados a esse caso. E tivemos o caso que o Brasil foi aí à corte da Fazenda Brasil Verde, que estava relacionada a trabalho forçado e servidão por dívida, né? Então são vários nomezinhos para entender se chega a trabalhar essas questões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aqui eu coloquei mais uma notinha, né? Que tivemos que o caso da chacina Tapanã, lá no Pará, que chegou à corte em 2023 e aí tá no processo. Então, é isso, né? Pode ser que surja algum, aí eu vou colocar aqui no mapa alguma observação nova. Bons estudos e te espero aí no próximo mapa mental explicado.